Esse vídeo aqui eu vou falar sobre investimentos de renda fixa e de aplicações financeiras. Eu também vou mostrar também como que funciona o sistema bancário, tipo, de uma maneira mais simples para vocês de como que funciona, uma simulação de uma conta que eu fiz por meio de uma calculadora de juros compostos. Vamos simular um exemplo de uma pessoa que só deixa dinheiro na poupança, outra pessoa seria uma pessoa que deixa dinheiro em renda fixa, e a terceira pessoa seria no caso de uma pessoa que tem conhecimento de renda variável também e vai usar esse conhecimento de renda variável a favor de ter uma alta rentabilidade. Enfim, vamos começar aqui então de como que funciona a poupança. A poupança é uma aplicação financeira muito popular e tradicional no Brasil. Vou explicar como ela funciona e qual é a sua rentabilidade. É uma conta de depósito em que você pode depositar dinheiro a qualquer momento e fazer saques quando precisar. Os recursos aplicados na poupança rendem juros mensalmente que são creditados na própria conta. Os depósitos são decapitalizados mensalmente, ou seja, os juros que são pagos incidem também sobre os juros anteriores. A remuneração da poupança é definida pelo governo e atualmente é de 6,17% ao ano mais TR, taxa referencial. A TR hoje está zerada, então a poupança está rendendo atualmente 0,5% ao mês ou cerca de 6,17% ao ano. Essa rentabilidade é baixa se comparada a outras aplicações como fundos de renda fixa, CDBs, Tesouro Direto, etc. A poupança tem liquidez total, você pode sacar quando quiser e rendimento isento de imposto de renda. Como funcionam os bancos digitais Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e quanto rende? Vou explicar essas siglas aqui, tá? Ao longo do vídeo. Banco digital funciona o seguinte: são bancos 100% online sem agências físicas que rendem 100% CDI. Rende 0,1% ao menos que a Selic. Oferecem contas correntes, cartões, investimentos, etc. Costumam ter tarifas mais baixas que bancos tradicionais. O Tesouro Direto permite comprar títulos públicos do Tesouro Nacional, sem taxa de corretagem e imposto de renda de 15% a 22,5% ao ano. Essa taxa, esse imposto de renda já é tributado já, então você não precisa fazer mais nada, tipo, já é tributado automaticamente se você tiver investimento no Tesouro Direto. Rendimentos hoje entre 6 a 12% ao ano, dependendo do título. E tem o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que são investimentos de renda fixa oferecido por bancos, prazo que varia de alguns meses a alguns anos, rendimentos atuais entre 10 a 14% ao ano, dependendo do banco do prazo. Agora eu vou falar para vocês como que funciona o sistema do banco em si, do bancão e do banco digital. É o seguinte, um exemplo. Eu vou deixar esse dinheiro, 10 mil reais, em um bancão, por exemplo, que está rendendo 6,17% ao ano. Esse dinheiro, na verdade, ele não vai ser parado na minha conta. O bancão, e até mesmo banco digital, coisa do tipo, ele vai pegar esse dinheiro e ele vai emprestar para outras pessoas que estão pedindo o empréstimo. Só que o que acontece é o seguinte, a pessoa que pegou o empréstimo vai ter que pagar uma taxa maior, porque ela pediu o empréstimo, então vai ter uns juros a mais sobre os 6,17% que eu estou recebendo. Digamos que uma taxa de, é um exemplo, tá? De 30% essa pessoa que pegou empréstimo vai pagar, tá bom? Então, tipo, essa pessoa pegou empréstimo e ela vai pagar a, o 30% a mais do empréstimo, que seria uns 10 mil reais e 300, vai pro bancão, aí o bancão me devolve com os 6,17% como o prometido, como o combinado, correto? E o banco digital, ele funciona dessa mesma forma, só que em vez de ser 6,17% ao ano, ele vai, tipo, vai variar de acordo com o CDI, que seria Certificado de Depósito Interbancário. Então, a taxa do CDI é maior do que 6,17% ao ano estabelecida pelo governo, porque o CDI ele vai remunerar de acordo com as transações entre um banco ao outro. Então, em consequência disso, vai ser maior. Ele acompanha quase que a Selic. E o que significa a Selic? Seria a taxa básica de juros no país.
E quem define isso? Define o Bacen, que seria o banco central e que do país, em que eles vão definir a taxa de juros. O que, que quer dizer a taxa de juros do país? Quanto menor os juros, ele é uma intenção de aumentar mais os créditos para as pessoas. Os juros são menores, então as pessoas vão querer pegar muito mais empréstimo, vão pegar mais créditos. Então com isso vai movimentar a economia. Se os juros estiver muito alto, qual que é o objetivo de deixar os juros alto? Quer dizer que existe um problema chamado inflação, então eles vão aumentar os juros para que diminua a circulação do dinheiro ao todo no país e que isso vai ser concentrado em que as pessoas vão deixar esse dinheiro guardado em lugares que possam render mais. Então, vai deixar num CDI que rende um pouco menos que a Selic, mas rende mais que a poupança. E vai deixar na Selic, que rende mais que a poupança também. Que agora a Selic, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, está em torno de 10,75% ao ano. Então, tipo, se uma pessoa está deixando dinheiro no Tesouro Direto, que está emprestando para o governo, então essa pessoa vai receber 10,75% ao ano. E a pessoa que está deixando no banco digital está ganhando 10,65% ao ano. Então, isso acontece com que possa diminuir a inflação. A intenção é diminuir a inflação. E também a inflação acontece por um outro motivo também, de que é uma impressão desenfreada pelo governo, mais cédula de dinheiro, porque existe a economia em que tem o dólar, que é a moeda que é usada mundialmente, e tem o real. Se a gente for para pensar, quanto mais é o circulado real do que o dólar, mais a moeda real fica desvalorizada. Então, por isso que a gente vai ver o real, por exemplo, a R$ 5, por exemplo. Tipo, para ter $1, você tem que ter R$ 5 para que tenha $1 só. Então, se os governos estão imprimindo mais dinheiro, se acontece que está tendo muito crédito fácil para a população, então vai ter muita circulação de real em vez de dólar, então vai começar a desvalorizar a moeda real, então em consequência disso vai ter a inflação. Acontece que de pessoas que entendem sobre esse cenário vão deixar dinheiro onde rende mais. No Tesouro Selic, que está emprestando dinheiro para o governo, e emprestando dinheiro para o governo é um dos lugares mais seguros do mundo, por incrível que pareça. Porque se você emprestar dinheiro para o governo, se acontecer alguma coisa ruim com eles, eles vão imprimir dinheiro mais ainda para te pagar. Então, eles vão tentar encontrar uma forma mais ainda de tentar te pagar. Então, por isso que ele é seguro, porque se eles não pagarem, então a reputação do país vai ser horrível no mundo todo. Então, vai ter meio que uma fuga de capital imensa no país, em que pode deixar o país à beira da falência e o povo extremamente na miséria. E existe o CDB, que são títulos de dívidas dos bancos, e tem vários tipos de títulos de dívidas dos bancos, em bancos diferentes e também de prazos diferentes, em que se uma pessoa comprar nesse exato momento, num momento em que estiver muito alta, ela vai ter uma rentabilidade maior. E se ela estiver comprando num período em que a Selic não estiver tão alta, quer dizer que ele vai receber menos, tá bom? Mas ambos, assim, tanto o CDB, a maioria das rendas, todas as rendas fixas basicamente, e até o banco 100% digital, você ganha mais que a poupança. Consegue, tipo, sacar rapidamente. O Tesouro Direto, tipo, ele tem um tempo das 9 horas da manhã até 1 ou 2 horas da tarde, que sacando nesses horários assim comerciais de segunda a sexta, você consegue ter o seu dinheiro, mas no caso que se for num feriado ou num fim de semana, se você solicitar o resgate, só vai ser entregue numa segunda-feira ou depois do feriado. Esse é o lado ruim do Tesouro Direto e também do CDB, do vencimento, mas você não vai conseguir sacar ele. Você vai ter que meio que deixar esse dinheiro parado lá. E se você quiser sacar antes do prazo, você vai receber o dinheiro quando você tinha depositado. Um exemplo, você investiu R$ 1.000 em CDB, chegou um tempo que a R$ 150. Aí você quer
aí você tem que esperar mais um tempo até o prazo de vencimento. Se você sacar antes do prazo de vencimento, você não vai receber os R$ 1.050, você vai receber os R$ 1.000 de volta. E voltando também, o banco digital ele te oferece taxas maiores de rentabilidade porque ele também não tem agências físicas. Então ele não tem gastos igual um bancão. Então, para prender o cliente na plataforma dele do banco digital, ele vai então lhe propor uma rentabilidade maior, pelo fato de não ter muitos gastos sobre agências físicas, porque é online, então ele vai te doar uma rentabilidade maior que a poupança por esse motivo também. Voltando agora no notebook, vamos falar então sobre o LCI e LCA, que seriam letras de crédito imobiliário e o agronegócio. São títulos de renda fixa baseados em créditos imobiliários e no agro também. São isentos de imposto de renda para pessoas físicas e rendimentos entre 10 a 15% ao ano. Tem CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, e do agronegócio, que são títulos de lastreados em créditos imobiliários e agro, e tem alto risco, mas podem render acima de 15% ao ano. Então, o que acontece é o seguinte, que LCI e LCA são títulos de renda fixas que você está emprestando dinheiro para o agronegócio e também para as construtoras imobiliárias. Então, elas são investimentos assim que você não está emprestando dinheiro para o banco ou o governo especificamente. Você está emprestando dinheiro que são setores que geram a economia do país. Você está usando esse dinheiro aqui para favorecer os setores do Brasil e com isso você vai ter um retorno em consequência disso. CRI, CRA, eu vou colocar um outro texto aqui explicando o que são e como que funciona. Meio que parece que é igual, tipo CRI e CRA com LCI e LCA, só que na verdade não são. Na verdade são diferentes os critérios que são usados. Uma coisa que também eu vi também é que LCI e LCA você está investindo na área de imobiliária e no agronegócio do país, só que é por meio do banco. Então, você está comprando títulos de bancos que estão financiando LCI e LCA. Então, se uma empresa não conseguir pagar você porque você emprestou dinheiro por meio de uma LC e LCA, já que o banco é um intermediador desses empréstimos e que ele está cuidando dessa área desse dinheiro, ele vai então repassar para o investidor de qualquer maneira. E no caso da CRI e CRA, é diferente, você já vai emprestar diretamente para grandes incorporadoras e imobiliárias do país e também pelo agronegócio diretamente. Então não vai ter nenhum banco que vai estar intermediando nem nada do tipo. Então vai ser meio que o CRI e o CRA, que você já está investindo diretamente nos imóveis e no agronegócio em si. Tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em que eles vão conseguir garantir para você um retorno de até R$ 250 mil em uma aplicação financeira e ele vai te retornar para você, ele vai te pagar. E por que tem o FGC? O FGC ele funciona como uma forma de ter confiança no mercado financeiro, porque se não tiver confiança no mercado financeiro, as pessoas não iam investir esse dinheiro, não iam meio que emprestar esse dinheiro para setores que possam melhorar o país e o país não anda. Então o FGC ele veio meio que como uma forma de trazer segurança para os investidores, de que caso aconteça alguma coisa ruim na renda fixa, eles vão então te devolver o dinheiro e que eles atuam nos investimentos de CDB, de LCI, LCA. Então é muito interessante que essa ideia do FGC. O que é o CRI e CRA na economia, tá bom? Permite que as construtoras e incorporadoras imobiliárias tenham acesso a capital de forma antecipada através da venda dos recebíveis futuros, aluguéis, prestações, etc. Isso gera um fluxo adicional de recursos para o setor imobiliário, impulsionando novos investimentos e a construção de mais imóveis residenciais e comerciais.
O mercado imobiliário aquecido acaba gerando mais empregos na construção civil e atividades relacionadas. Os investidores que compram os CRIs, por sua vez, obtêm retornos atrativos em troca de cessão antecipada de créditos. O CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, funciona como uma antecipação de recursos para produtores rurais, traders, indústrias do agronegócio com a venda de duplicatas e outros recebíveis. Esse capital ajuda a fomentar a produção agrícola, permitindo novos investimentos em insumos, máquinas, armazém, etc. Impulsiona a atividade econômica no campo, gerando mais emprego e renda. Os investidores CRAs fornecem esses fundos em troca de retornos compatíveis com o risco da operação. Tanto o CRIs quanto o CRA são instrumentos que viabilizam a geração de crédito para setores importantes da economia, construção e agronegócio. Isso estimula investimentos, produção e emprego nesses segmentos, além de oferecer oportunidade de retorno para investidores. Existe uma outra categoria aqui, que seria chamadas debentures, que eu não coloquei aqui na lista, porque já seria um pouco mais arriscado para vocês investirem no caso. E também eu acho CRI e CRA também meio que arriscado, mais do que os outros investimentos que eu falei antes. E os debentures são meio que dívidas das empresas, que por meio das empresas, em que você vai emprestar esse dinheiro e as empresas vão te devolver esse dinheiro com uma taxa de retorno maior, mais ainda do que esses investimentos que eu mostrei para você. Lembrando também que o Fundo Garantidor de Crédito, ele não cobre o CRI, CRA e debentures, porque são investimentos muito arriscados e que você vai investir diretamente por imobiliárias e corporativos de imóveis e também no agronegócio. E debentures é em empresas, porque a intenção do FGC é cobrir os bancos e ter uma grande regulamentação por meio do sistema bancário no Brasil. Então, se você quiser investir em CRI, CRA e debentures, esteja ciente de que vai ter um risco a mais, porém, pelo fato de serem investimentos arriscados, você vai conseguir altas rentabilidades, porém, são arriscados. Agora, entrando aqui agora numa calculadora de juros compostos, eu vou mostrar então um exemplo de uma simulação aqui de juros compostos, de como que funciona. Vamos colocar aqui um exemplo de 100 mil reais. Vamos colocar 100 mil reais aqui. Aí vamos colocar uma taxa de juros de 6,17% ao ano. E dentro do período de 6 anos. O valor mensal aqui, ó, eu não vou colocar nada, tá? E vamos colocar aqui, ó, vamos calcular. Aí calculando, ele deu o resultado aqui. Ó, valor total de 143 mil reais e 222. E tá aqui o valor total investido de 100 mil reais. E o total em juros seria de 43.222. Parece que é bastante, sim. Realmente, com uma quantidade de dinheiro desses, é bastante mesmo. E olha só como que tá o gráfico aqui. Um gráfico ou em forma de tabela, você vai perceber quanto que tá rendendo, ó. Primeiro mês, ó, juros totais, tal, de 518 reais e por aí vai. Você vai andando aqui nessa tabela, você percebe a evolução da sua rentabilidade. E isso foi um exemplo de uma pessoa que só deixou o dinheiro na poupança. Agora vamos colocar aqui 100 mil reais, 100 mil reais aqui, e vamos colocar numa taxa de 9% ao ano. Por que eu vou colocar a taxa de 9% ao ano? Para quem está investindo em renda fixa, porque a renda fixa ela varia de acordo com a taxa Selic. Então a gente está vendo, por exemplo, que 2022 teve uma taxa muito alta de 13,75% ao ano em 2022 e agora nós estamos em 2024 a 10,75% ao ano. Então, tipo, é bem provável que a gente possa pegar margens assim um pouco menores que 10%. Porque dentro da história, por exemplo, mostrou que teve taxas de até de 2% ao ano em 2020, só para ter ideia, pessoal. Então, dependendo da situação, pode ser que possa render um pouco menos, mas tipo, dentro do prazo, ao longo prazo, rende mais que a poupança.
Então eu coloquei aqui taxa de juros a 9% ao ano. E vamos ver aqui então. Olha só, vocês perceberem que aumentou o valor total final de R$ 167.710 e o total em juros, só de juros, foi de R$ 67.710. Aqui tá o gráfico aqui, ó. Você percebe que até teve uma esticada muito maior do que na poupança. E na poupança teve uns R$ 500 no primeiro mês. Já só uma pessoa investindo em renda fixa ou em bancos digitais teve, ó, R$ 720, tipo, mais de R$ 200, tipo, em um mês só. E você vai vendo essa evolução, assim, da rentabilidade para quem tem investimentos em renda fixa ou bancos digitais. Enfim, não vou me alongar muito. Eu vou colocar, então, R$ 100.000 de novo. Só que vamos colocar uma rentabilidade, por exemplo, de 13%, mais ou menos. Melhor, vamos colocar 12, vai. 12%. E vamos colocar no período aqui, ó, de 6 anos. E vamos colocar para ver como que fica essa brincadeira aqui. Olha só, pessoal, teve um valor total final de R$ 197.382. E só de juros que a gente ganhou foi de R$ 97.382. Coisa pra caramba, hein? E olha só esse gráfico aqui, como que ficou. Só pelo gráfico aqui, olha só esse finalzinho aqui. Deu uma baita de uma esticada aqui. Comparado a quem investe só em renda fixa e quem tem dinheiro só na poupança. E olhando para a tabela aqui, ó. Lembra no primeiro mês, por exemplo? Ou no primeiro mês a pessoa recebeu um total de juros na poupança que mais de R$ 500. Já para quem tem investimentos em renda fixa ou em banco digital, teve na faixa dos R$ 700. Agora tá nos R$ 948, tipo, quase R$ 1.000, tipo, é muito maior do que as outras rentabilidade de investimentos de renda fixa e também na poupança. E você vendo aqui, ó, você percebe, ó, a evolução da sua rentabilidade aqui, que coisa louca. E para dizer que eu fiz esse cálculo aqui através de nenhum conceito, de nenhuma informação precisa sobre informação de renda variável, eu mostrei aqui, eu coloquei uma conta, fiz umas contas aqui com as ações que até tem ações que eu tenho na minha carteira, por exemplo, e que se mostrasse ao longo do tempo seria essa uma rentabilidade muito boa. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês então uma carteira de investimento de uma pessoa que teve 8 ativos diferentes. Se a gente for ver aqui, ó, tá aqui, ó, os dados de 2023, inicial de investido R$ 100.000. Aí tá dividido igualmente entre 8 ativos, R$ 12.500 em cada. Rendimento após 6 anos apenas com valorização. Se a gente for ver aqui, ó, tem 4 ações e 4 fundos imobiliários para quem criou aqui uma carteira desse estilo. Lembrando, eu vou colocar um aviso aí, não é uma recomendação de investimentos, tá bom? É apenas uma demonstração de como que é. Um exemplo, essa pessoa investiu em 2017 até 2023, mostrando as informações nesses 4 ações e 4 fundos imobiliários, e teve uma valorização total com valorização apenas de R$ 189.375 ao todo. E acrescentando os dividendos yield, que nem eu tinha explicado para vocês sobre um vídeo anterior, sobre um pouquinho sobre o que é dividendo, são lucro das ações ou de um fundo imobiliário que ele recebe e vai passar pelos investidores. Então você está vendo essa tabela aqui, e o total recebidos em dividendos seria de R$ 4.522. Agora, o valor total recebido ao final após 6 anos seria de R$ 189.375 de valorização, mais R$ 4.522 em dividendos, fazendo essa soma dos dois seria R$ 193.897. Então seria um rendimento total dentro dos 6 anos de 93,90% esses 6 anos, com um rendimento anual médio de 12,25% ao ano.
O que que vocês acharam sobre esse vídeo aqui? Vocês acharam que é muito confuso? É muita coisa para vocês tentarem pegar informações assim? Ou tá mais de boa? Foi bem explicativo? Foi uma forma que vocês conseguiram entender no geral? E tá aqui como que funciona a rentabilidade da renda fixa no geral. E se você quiser aprender mais sobre renda variável, eu tô querendo fazer muito mais vídeos de renda variável para vocês. Eu convido então que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, tá bom, pessoal? Nisso vocês vão ajudar muito e espero que tenham gostado desse vídeo. Tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais.